Seja bem-vindo à segunda aula da jornada Social Media de Elite. Na aula anterior, nós falamos muito sobre a grande oportunidade pós-pandemia, tudo que você precisava saber de como se comportou o mercado, essa transformação e tudo aquilo que você precisa aprender, principalmente para poder se destacar agora no mercado, nesse mercado pós-pandemia, esse futuro que está se aproximando. Mas lembrando, se você chegou aqui na jornada diretamente para a segunda aula, perdeu a aula de ontem, eu sugiro que você assista. E lembrando, as aulas da jornada só vão ficar disponíveis até o fim da jornada. Quando acabar a jornada, todas elas saem do ar. E isso aqui é praticamente um curso gratuito que você está ganhando. Então não perde nenhuma aula. E se você não assistiu a aula anterior, eu sugiro que você assista agora, ok? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre como gerar resultados para o seu cliente desde o primeiro momento. Bom, para gerar resultado desde o primeiro momento, a primeira coisa que você precisa é identificar o que o teu cliente tem como objetivo de resultado, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de dar de exemplo sobre objetivos, se você vai na padaria, você precisa saber bem claro que o teu objetivo é chegar até a padaria, porque assim você vai calcular uma rota na sua cabeça por qual caminho você vai. Digamos que tem um caminho que é extremamente perigoso, mais curto, e um caminho mais longo, só que bem mais seguro. Qual dos caminhos você iria? Pelo mais seguro, obviamente, mesmo que mais longo. Isso é ter uma noção muito clara de qual objetivo você pretende alcançar. Então, quando você começa um processo de identificação do objetivo, tá, que o teu cliente tem na cabeça como resultado, é aquilo que eu chamo de estabelecer a principal KPI, tá? Essa KPI de marketing vai fazer com que você entenda quais são as suas estratégias para poder trazer o resultado que o teu cliente tem como expectativa, ok? Eu sempre gostei de trabalhar em um formato em que eu falava para o cliente que ele precisava ter paciência, enfim. Eu falava que daqui uns 3 meses eu entregaria resultado, isso é um momento anterior. E com novas estratégias e novos aprendizados que eu tive, e é o que eu vou te ensinar agora, e vai poupar metade aí dessa trajetória até você chegar aí, eu desconstruí totalmente isso. Não tem mais essa balela de, daqui 3 meses você vai ver os primeiros resultados. Não, o cara não te contrata e começa a te pagar para ter resultado daqui 3 meses. É óbvio que ele tem aqueles resultados que ele quer colher a curto prazo. E existe sim formas de fazer com que isso aconteça. Então nessa aula eu vou te explicar passo a passo como fazer para poder gerar esse resultado desde o primeiro momento. Inicialmente, como eu te falei, você precisa identificar o que ele tem como objetivo, né, de resultado. Para identificar isso, você precisa se fazer 3 perguntinhas básicas, tá? Como, o que e por quê. Vamos ao como. O que o seu cliente entende como resultado? Você vai chegar para ele e perguntar, o que você entende como resultado? Alguns vão te responder, eu quero ficar mais conhecido. Outros vão te responder, eu quero, sei lá, vender mais. Eu quero mais seguidores no Instagram. Eu quero que a minha página no Facebook fique bombada. Enfim, ele vai te passar o que ele entende como resultado. E assim você já começa a entender e diagnosticar o que ele precisa também. Então vamos ao como. Como aquilo impacta positivamente na empresa dele. Você vai perguntar, mas como isso vai impactar positivamente na tua empresa? Para você ter uma ideia de resultado disso. Digamos que seja ter mais seguidores. Ele vai te falar, porque eu acredito que impacta positivamente numa visão. Quando as pessoas visitarem o meu Instagram, vão ver que eu tenho um Instagram cheio de seguidores e tudo mais. Ou ele vai dizer também bem assim, eu quero vender mais. Como isso impacta positivamente? Financeiramente, eu vou ganhar mais dinheiro, vou remunerar melhor os meus funcionários. Enfim, ele vai te dar todo esse panorama aí. E o porquê? Porque ele identificou isso. Você vai ter que traduzir tudo isso em um objetivo muito claro. Então essa pergunta do porquê também vai te ajudar a entender como ele chegou até ali. Bom, agora que você já identificou até o porquê, já entendeu os sentimentos do seu cliente, tudo que ele tem como meta de sucesso para a empresa dele, você vai conseguir traçar uma estratégia muito mais assertiva e matadora para poder trazer todo esse resultado que ele esperava de você. E como eu já dizia para vocês, aquele papo do marketing digital que de daqui 3 meses você vai ver os primeiros resultados já caiu por terra, e eu vou te ensinar uma estratégia de performance que você vai gerar resultado para o teu cliente desde o primeiro momento. Eu chamo isso de estratégia 7 dias. Eu vou te explicar ponto a ponto todas as ferramentas que você precisa para poder gerar esses resultados desde o início, tá? Então vamos lá. Quando você começa a educar o teu cliente que performance é bem mais interessante do que quantidade de publicações,
ele já vai começar a te enxergar de uma outra forma. Por quê? No início do contrato, o telefone dele vai tocar, as pessoas vão ligar, vão falar que viu na internet, vão falar que viu um anúncio, enfim. Ele vai começar a sentir que você realmente está entregando resultado. E por que que isso está dentro do método 7 dias? Quando você começa a entregar performance e educa o teu cliente de que estratégias de anúncio, de tráfego vão trazer um resultado bem melhor para ele em vendas, e ele vê esse resultado chegando através de novos contatos, de novos clientes, vai ser um quadro totalmente diferente do que você já estava adaptado a trabalhar. Como que você estava adaptado a trabalhar? Começou ali o teu contrato, você começava a entregar postagem. E o teu cliente ia começando a entender que postagem era uma medida de sucesso. Então, quanto mais você publicava, mais resultado ele tinha. E não se trata disso, não tem nada a ver com a quantidade de publicação. É um grande mito do mercado de mídias sociais achar que 3 publicações por semana já é o grande ápice do contrato. Não funciona assim. Se você faz 3 publicações e essas publicações não são bem amarradas à tua estratégia, isso vai causar principalmente uma quebra de expectativa do teu cliente. E sabe por que essas 3 publicações não vão estar amarradas? Porque você começou o contrato, geralmente começa na correria, o teu cliente começa a te pedir um monte de coisa, você começa a fazer aquelas entregas sem nexo e você começa a criar um sentimento interno de que você está devendo uma coisa para ele e ele vai acabar pedindo e levando de você até mais do que o teu contrato contempla. Esse é um problema que com certeza você passa. Uma hora dessa você deve estar parando e pensando, cara, realmente isso acontece comigo. E esse método de 7 dias vai fazer com que a performance seja o ponto principal do seu contrato. Aos poucos ele vai entender que ele precisa investir em anúncio, ele precisa investir em Google, ele precisa investir em Facebook. Porque assim, olha só, quando eu comecei a trabalhar essa estratégia de performance, inclusive, eu recebia feedback até do próprio cliente falando, caraca, eu tô vendo um anúncio da minha empresa rodando lá no Facebook, aparece patrocinado. Então, para que isso funcione, no início do contrato, você tem que pegar uma verba para tráfego, uma verba para anúncio. Ah, Walter, mas eu não sei como fazer anúncio. No meu curso Social Media Elite 2.0, eu tenho um módulo inteiro que ensina você a anunciar do zero. Se você não conhece nada sobre anúncio no Facebook, no Google, no YouTube, enfim, não tem problema. No curso eu ensino você a anunciar do zero. Tudo que você precisa saber para criar anúncios e fazer com que essa estratégia 7 dias realmente funcione. Então, se você não sabe anunciar, não precisa ter medo, relaxa que no final da jornada eu vou abrir umas vagas para a nossa comunidade e aí você vai ter a oportunidade de entrar e principalmente aprender todas essas estratégias aí de anúncio. Mas vamos lá. Nessa estratégia 7 dias, você vai fazer principalmente anúncios na plataforma do Google. Pensa comigo. Digamos que você já fez ali as suas perguntinhas, né? O que, como e porquê, identificou com o teu cliente que ele precisa vender mais em delivery. Digamos que seja uma hamburgueria e ele precisa vender mais em delivery. Você vai lá dentro do Keyword Planner, né, ferramenta de palavras-chave do Google, vai pesquisar quais são a frequência de pesquisa para a palavra-chave, sei lá, delivery cidade X, digamos que seja de São Paulo, delivery em São Paulo. E aí você vai entender quantas pesquisas diariamente e mensalmente existem para aquela palavra-chave. Ok? Pegou essa verba com o teu cliente e comprou essas palavras-chave, com o objetivo de ligação, aos poucos as pessoas vão pesquisar, vão enxergar o teu anúncio lá no topo da página, certo? Vão clicar em ligar e vão ligar na empresa do teu cliente. Aí o teu cliente vai ver as ligações e vai acabar até estranhando aquele processo, falando bem assim, tá, como é que você conseguiu meu número? E aí vem aquele feedback maravilhoso que eu digo pra vocês, que é quando o cara fala bem assim, não, eu vi o teu número aqui na internet. E aí automaticamente o teu cliente vai falar bem assim, cara, fulano tá me dando resultado. Tá valendo a pena. E isso em 7 dias. Realmente em 7 dias. Nestes 7 dias você vai anunciar principalmente no Google para ligações, ou se ele pretende ter mais visitas na loja, você também tem um objetivo de como chegar. Então você vai investir no Google para que a pessoa encontre um mapa, a rota para chegar na empresa ou para ligar lá, pedir mais informações. No Facebook é a mesma coisa, tem um objetivo de como chegar, né? E também de reconhecimento de marca, para que a empresa, o anúncio apareça para o máximo de pessoas possíveis com o orçamento que você tem. Mas Walter, vamos lá, um problema que a maioria dos meus alunos me reportam sempre. Mas Walter, comecei o meu contrato e o cara não quer me dar uma grana para investir em anúncio.
Se ele não quer te dar essa grana desde o início para investir em anúncios, primeiro que você já encontrou o cliente errado. Lembre-se disso. Quando eu falo sobre o cliente certo, é que você precisa encontrar pessoas que já têm um certo entendimento do que é marketing digital, porque aí eles vão acreditar nas estratégias, em tudo que você tem para entregar. Então vamos lá. Você conseguiu fazer esse processo de pegar a verba? Beleza, vai lá e faz o investimento a partir da verba que o teu cliente te disponibiliza. Não, Walter, não conseguiu, meu cliente não entendeu. Aí eu vou te falar uma coisa que eu já fiz várias vezes. Eu pego uma ponta que seja R$50, R$100 do meu contrato, né? Ele fechou o contrato comigo, eu pego uma pontinha ali da verba desse meu contrato e pego uns dias bem específicos que as vendas deles vão lá embaixo e tal, e eu vou lá e faço esse investimento em impulsionamento nesses dias específicos. Isso vai me ajudar com o quê? O telefone dele vai começar a tocar, as pessoas vão entrar em contato, vão falar que viu pela internet, e aí eu vou conseguir pegar ali depois uma métrica e falar, olha, com R$50 eu consegui fazer com que, 10 pessoas ligassem na tua empresa. Agora a conta é óbvia, com 100 eu faria 20. Certo? Com 200, o dobro disso ainda. E aos poucos você vai implantando na cabeça dele o pensamento de, cara, tudo é estratégia, tudo é performance. Eu preciso investir. Quanto mais eu invisto, mais resultado eu tenho. Estou investindo, estou tendo resultado. E a partir dali, você vai ver que o teu cliente vai abrir de vez para você. E isso alinha muito as expectativas no início do contrato, porque ele vai entender que não se trata de publicações. Post bonito não paga conta de ninguém, quantidade de likes em foto não paga conta de ninguém. O que vai sustentar o negócio do teu cliente são as vendas. Vendas são um oxigênio da empresa. Então, se um cliente chega para você ainda e diz o seguinte, cara, queria ser mais conhecido, queria ganhar mais seguidor, queria mais like nas minhas fotos, você pode ter certeza que no fim, ele simplesmente acha que estar tendo sucesso lá no Instagram vai fazer com que mais pessoas comprem dele. No fim das contas, o que ele quer é venda, porque venda é o oxigênio de uma empresa. E você, como ser humano, se tirarem o teu oxigênio, você morre. Para uma empresa, se tirarem as vendas, ela morre também. Então, sempre foque nessa estratégia 7 dias, porque você vai entregar resultado já no início do contrato, teu cliente vai ficar feliz, vai ter paciência até mesmo para respeitar 2 itens básicos que você precisa ter desde o começo, que é organização e cronograma. Cronograma, quando eu digo cronograma, as postagens não começam no momento exato que você começou o contrato. Não é assim que funciona. Existe toda uma preparação, todo um planejamento. Agora, anúncio e performance, se o cara já tem um site, uma página, tudo isso você resolve muito fácil, muito rápido e consegue subir ali um anúncio e já começar a entregar resultado para ele que ele tenha até uma paciência maior e você passe por todo o processo de planejamento, enfim, calendário de conteúdo, linha editorial, produção de algumas imagens que você precisar, enfim, tudo isso vai te dar um tempo a mais. Trabalhando performance, você vai ter um tempo a mais porque ele vai entender de vez que estratégia não está ligada a simplesmente o post que sai na rede social. Isso aí é uma pontinha de todo o trabalho de um social media. Bom, e como eu já estava falando para vocês sobre essa organização, esse cronograma, na próxima aula aqui da jornada, que você não pode perder de forma alguma, nem a próxima, nem a outra também, nem a anterior, se você não assistiu e não sabe do que eu estou falando, volta lá nas aulas, assiste novamente, enfim, você não pode perder as aulas dessa jornada, senão você vai acabar ficar boiando e não vai entender o contexto como um todo. No fim da jornada, eu vou abrir sim vagas para o Social Media de Elite 2.0, mas essa jornada já é muito conteúdo bom, muita coisa que vai te ajudar na tua carreira. Tem coisa aqui na jornada que eu tô falando que nem no curso eu tô falando. Então presta muita atenção, assiste novamente se precisar as aulas, enfim. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a como formular um contrato, fechar bons contratos, valor justo, tudo isso, como precificar, vai ser uma aula incrível. E obviamente que tudo isso eu também tenho dentro do curso Social Media de Elite 2.0, onde você vai aprender a planejar, vai aprender a como fazer o teu contrato, tem um módulo inteiro de prospecção, um módulo inteiro de tráfego também, módulo de copy, relatório, entrega de resultado. Cara, o Social Media de Elite é um curso muito completo. Então,
se dedica à jornada, dedique-se de verdade, assista às aulas, anote os insights. Essa aula mesmo foi riquíssima, a próxima também vai ser muito rica e no fim nós vamos falar como você faz para poder faturar muito com social media. Então fica com a gente, assiste todas as aulas, leve isso a sério, ok? Leve isso a sério, porque o conteúdo que eu estou te passando aqui você não vai encontrar em lugar nenhum, de verdade, em lugar nenhum, porque eu estou te passando conhecimento do campo de batalha, do dia a dia de um social media de elite. Lembrando, nós somos a elite do mercado de social media.